Cuidar de si começa por ouvir quem sabe. Saúde à Conversa by Clube 18. É a nova rubrica onde falamos de saúde de forma simples, prática e descontraída. Postura, exercício físico, saúde da mulher, equilíbrio emocional e muito mais, temas essenciais para o seu bem-estar em todas as fases da vida. Saúde à Conversa by Clube 18. Estamos de regresso para mais uma rubrica Saúde à Conversa by Clube 18, da Clínica Clube 18, que é a nossa parceira. E hoje vamos falar com Joana Baião, fisioterapeuta, com especialidade na saúde da mulher e saúde pélvica. Agradeço a presença da Joana aqui na nossa rubrica Saúde à Conversa. A Joana Baião, que é fisioterapeuta na Clínica Clube 18. Exatamente. O que é uma fisioterapeuta com especialidade em saúde da mulher e saúde pélvica? Ora, de uma forma geral, a fisioterapia na saúde da mulher acaba por acompanhar a mulher em todas as fases da sua vida. Podemos acompanhar mulheres mais novas e por isto podemos incluir, por exemplo, adolescentes, mas também acompanhamos ao longo de todas as fases da vida, seja a gravidez, o pós-parto, a menopausa ou situações, por exemplo, cirúrgicas também são válidas de acompanhamento da nossa especialidade. E no caso da saúde pélvica, acabamos por acompanhar precisamente os problemas relacionados com a parte pélvica da mulher. Hoje o nosso tema é dedicado à menopausa, que é ainda um tema um pouco tabu, penso eu. Já estamos melhor, mas ainda continua a ser tabu. O que é a menopausa? Ora, de uma forma geral e clinicamente dizendo, a menopausa é definida como um momento em que a mulher está um ano consecutivo sem menstruar. Não conseguimos prever quando é que ela vai aparecer, até porque vai aparecer num momento diferente e não existe a idade certa para ela surgir. Sabe-se então que é um período em que vai começar a diminuir a produção das hormonas, nomeadamente as mais importantes, que são o estrogênio e a progesterona, e com isto acontece sim a menopausa. Existem casos à parte em que pode surgir uma menopausa repentina, mas isto normalmente tem motivos médicos de tratamentos, por exemplo, ou cirúrgicos, ou então também existe aqui a parte da chamada perimenopausa, em que é o período que antecede a menopausa até decidirmos, isto é, por avaliação clínica ou médica, sabermos que a pessoa está em menopausa. Não há uma idade definida, mas é a partir dos 47, 48, não é? Sim, é incerto, mas sim, há pessoas que entram mais cedo, mais tarde, e não quer dizer que esteja errada a idade em que a pessoa entra na menopausa. É mesmo um processo individual. Exatamente, porque cada pessoa é uma pessoa, não é? Qual é o impacto da menopausa no corpo e na saúde pélvica da mulher? A mulher muda, eu falo por mim. É verdade, ou seja, e é uma mudança gradual, não, lá está, como eu disse na pergunta anterior, não é uma mudança repentina, mas podem começar a surgir situações como alterações do padrão de sono, uma fadiga maior, alterações do humor também, que às vezes podem ser subtis e outras vezes nem tanto. Os calores extremos. Exatamente. Que ninguém nos entende, não é? Exatamente, e depois acompanhado por transpiração, que de repente está muito calor e depois está muito frio, queixas a nível articular e também um pouco menos conhecida, às vezes algumas alterações a nível cognitivo e mental, confusão, perdas de memória, dificuldade a lembrar ali algumas situações. Depois, a nível pélvico, lá está, esta diminuição das hormonas vai causar aqui um grande impacto a nível dos órgãos pélvicos, que lá está, são manifestações que se podem ver comumente, mas nem todas as mulheres vão passar por elas. Os tecidos, graças a esta diminuição da produção hormonal, vão ficar mais finos, menos elásticos e, consequentemente, poderão trazer aqui algumas alterações a nível de suporte dos tecidos e dos órgãos pélvicos, que depois se vão manifestar, possivelmente, ali em alterações tanto do aparelho urinário como do aparelho sexual e às vezes também a nível intestinal. Pronto. Não nos podemos esquecer que são manifestações a nível individual e que cada mulher pode ou não passar por elas. Ou ter mais ou menos sintomas. Exatamente. Não é? E quais são os sintomas, manifestações mais comuns que observem em sessão e que muitas das vezes são desvalorizadas pelas mulheres por serem consideradas normais? É verdade. Aqui o comum não quer dizer que deva ser aceito como normal. E é muito comum em sessão
por estas alterações que eu referi anteriormente, surgirem situações como as chamadas perdas de urina, por exemplo, a nível urinário, dificuldade em iniciar a micção. Se falarmos a nível intestinal, podemos estar a falar de uma obstipação que surgiu do nada e que teima em não desaparecer. No outro espectro da situação, podemos falar em perdas também a nível intestinal, o aumento do número de idas à casa de banho por uma chamada urgência para urinar, e depois pode surgir toda aqui uma alteração a nível vaginal, como as disfunções sexuais, uma sensação de peso na zona pélvica, e isto depois também vai ter um impacto aqui a nível da secura vaginal, uma diminuição do prazer. Aqui muitas mulheres queixam-se a nível sexual a esse nível. Mas há terapias que ajudam, não é? E aqui, provavelmente, digo eu, que entra a fisioterapia pélvica, que pode ajudar as mulheres nesta fase. Portanto, minhas senhoras que estão na menopausa, não se preocupem, porque há terapias que ajudam. É verdade. Nós somos um de vários profissionais que podem ajudar ao longo desta fase, e eu acho que é muito importante haver o acompanhamento de mais que um profissional. Continuo a achar que as mulheres também ainda desvalorizam esta fase da menopausa, É verdade, não é? sim, até porque hoje em dia já existem terapêuticas, se falarmos a nível médico, que vão dar um conforto e uma maior qualidade de vida ao longo desta fase, e as quais já está comprovado que não têm assim tantas consequências a longo prazo. Portanto, às vezes, e eu digo isto muitas vezes em sessão, não é só a fisioterapia pélvica que ajuda, mas às vezes há algumas medicações, há alguns cremes tópicos que podem ser aplicados, vão melhorar aqui a qualidade de vida e às vezes até resolver alguns dos sintomas que estão a haver queixas. Mas pronto, voltando à fisioterapia pélvica, de uma forma geral, a base é ajudar a mulher a compreender o seu próprio corpo e a conhecer a função da sua parte pélvica, porque a verdade é que passamos grande parte da nossa vida sem olhar lá para baixo, não sabemos o que é que se passa. Quando vamos ao ginecologista e ele pergunta se alguma coisa está diferente, não sabemos responder, porque a verdade é que marcamos a consulta de check-up e pronto, o resto é normal e siga com a vida. E na fisioterapia pélvica nós ajudamos muito a mulher a conhecer o seu próprio corpo, a explicar o que é que se está a passar e porque é que estas mudanças estão a acontecer, mas também depois utilizamos as nossas técnicas específicas, os exercícios de pavimento pélvico, que é a musculatura que dá suporte à zona pélvica. Costuma fazer-se esses exercícios na gravidez, não é? Por exemplo, a verdade é que nós devemos adaptar estes exercícios não só à fase de vida da pessoa, mas também à sua individualidade. Há pessoas que podem precisar de um trabalho mais de reforço a nível pélvico, mas outras pessoas podem precisar de relaxar a musculatura pélvica. É sempre muito importante fazermos uma avaliação individual, porque a história que nós carregamos é diferente e muda de pessoa para pessoa, e então também o trabalho individualizado é a solução mais prática neste tipo de situações. Falamos muito em estilo de vida, porque uma das grandes componentes da fisioterapia em todas as especialidades é a educação. Sensibilizamos aqui para hábitos saudáveis e não falo só do típico comer bem, beber bem, manter fazer exercício. Não, às vezes falamos de hábitos tão simples como respeitar a vontade de ir à casa de banho, fazer adequadamente a higiene, pensar aqui em situações de porque é que estamos a beber algumas bebidas que são mais irritantes para a bexiga ou para o nosso intestino e como é que podemos modificar isso. Portanto, falamos de outros hábitos de vida que não estamos tão habituados a falar. E então acaba por ser um acompanhamento muito abrangente, que lá está, vai direito à saúde pélvica, mas também a toda a saúde da mulher. E quem é que costuma, no fundo, procurá-la? Vão diretamente para a sua consulta ou é encaminhada por outras especialidades na Clínica Clube 18? Temos as duas vertentes. Sim. Temos as mulheres que dão o primeiro passo logo na fisioterapia pélvica, que viram, por exemplo, uma publicação ou que investigaram e viram que a fisioterapia pélvica poderia ser uma solução e então vêm diretamente à sessão. Ou então temos o outro lado em que a pessoa vai primeiro ao médico e o médico recomenda a ida à fisioterapia pélvica. As duas formas são válidas. As mulheres procuram ajuda já numa fase avançada, em que os sintomas já estão bastante avançados. Aqui, a Joana Baião, qual é o conselho que nos dá a nós, mulheres,
qual é o momento ideal para recorrer à fisioterapia pélvica? Pronto, eu sou suspeita, mas acho que qualquer momento é ideal para conhecermos o nosso próprio corpo. Mas costumamos ir só quando já temos os sintomas muito avançados. Quando já há alguma coisa é quando Exato. vamos. Eu acho que um momento interessante, se a preocupação for, por exemplo, a menopausa, seria pela altura da perimenopausa, em que algumas mudanças subtis já estão a começar a acontecer com o corpo. No entanto, eu costumo sempre dizer isto, nunca é tarde. Mesmo que os sintomas já estejam instalados, não deixem de procurar ajuda, porque há sempre alguma solução que poderemos arranjar. Podemos não tratar na totalidade os sintomas, mas podemos até aliviar e dar alguma qualidade de vida. Portanto, assim que se aperceba que algo está a mudar, é importante fazer esta consulta de fisioterapia pélvica. Há pouco já falou de algumas mudanças, hábitos, mas gostaria que voltássemos a falar, porque também estamos a chegar ao final. Coisas simples no dia-a-dia que podem ajudar na gestão dos sintomas associados à menopausa. Ora, então, o mais básico, e acho que é o mais baratinho de todos, é termos acesso a uma informação que seja verdadeira, que seja credível, que seja fidedigna, no sentido em que, se estivermos informadas para o que está a acontecer ou para o que virá a acontecer, é muito mais fácil irmos falar ou com um profissional de saúde, seja o enfermeiro de família ou o médico de família, ou com um ginecologista especializado na área. E depois temos aqui muitos locais onde podemos ir buscar boa informação. Temos uma Sociedade Portuguesa de Ginecologia que dispõe imensa informação no website, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia também faz o mesmo, e depois existem algumas fontes mais internacionais para quem tem à vontade de ler em inglês, nomeadamente a Menopause Society tem muitas informações, mas também podemos encontrar livros. A doutora Lisa Vicente é uma médica que trabalha muito nesta área e que lançou um livro que é a Revolução da Menopausa, tem informações mesmo muito credíveis e muito práticas de ler, de fácil leitura. E depois, outro hábito muito importante é falarmos com os profissionais de saúde sobre o que está a acontecer, ou seja, não normalizar, não deixar arrastar, não deixar as coisas chegarem a um ponto em que se calhar ou só com cirurgia ou com medicações muito específicas, pronto. E depois temos aqueles pequenos hábitos de saúde pélvica que eu acho que são para todas as fases da nossa vida. Por exemplo, respeitarmos a vontade de ir à casa de banho de forma a evitarmos grandes períodos de retenção urinária, sentarmos-nos corretamente na sanita. Eu sei que isto é uma dificuldade muito grande das mulheres, porque gostamos sempre de estar ali a pairar no assento, estarmos atentas a sinais de alerta, ou seja, uma perda de urina que aconteceu, uma necessidade de realizar muito esforço para urinar ou dificuldade em urinar, que às vezes pode ser ali um bocadinho confundido com uma infecção urinária, mas que às vezes, se for contínuo, se calhar não é. Utilizar produtos respeitadores da zona íntima, com poucos perfumes, à base de água, que sejam respeitadores ali da pele, porque depois as irritações podem surgir e é mais uma coisa a acrescentar ali às nossas queixas. Gerir a nossa obstipação, seja com a ajuda de uma equipa de nutrição, seja, por exemplo, com a fisioterapia pélvica, por uma questão de tensão a nível pélvico. Se tivermos aqui uma sensação de peso a nível pélvico, descartar a existência de um possível prolapso da zona pélvica e perceber que estratégias é que podemos usar para aliviar esta pressão. E a nível sexual, muitas das vezes é não forçar aquilo que magoa, aquilo que dói, explorar novas formas de viver a sexualidade, mas acima de tudo procurar ajuda, pronto. São pequenas mudanças que, pronto, quando são bem orientadas, podem ajudar a dar aqui mais conforto, mais qualidade de vida e acabam por melhorar a saúde pélvica. E acho que uma mensagem importante também podemos deixar aqui na nossa rúbrica, não só para a mulher que está a atravessar este período, mas para as pessoas que vivem com ela, para o companheiro ou para a família, que às vezes a mulher, e talvez por isso também seja um bocadinho tabu, a menopausa ainda não é compreendida pela família, pelo companheiro, não é? Sim. Portanto, é importante... É tão importante o parceiro estar informado, parceira, estar informado quanto a própria pessoa que está a passar pelo processo, porque é uma forma também de dar apoio neste momento, de procurar ajuda, de género, olha, eu li sobre isto e acho que devíamos ir ao médico para perceber o que é que se está a passar. Não custa nada, é ler uma informação e é estarmos atentos à situação também.
O que é que a fascinou neste mundo da menopausa, Joana Baião, que se especializou na saúde da mulher e na saúde pélvica? Eu gosto muito de falar e acho que é muito interessante conhecer as histórias das pessoas. Saber, lá está, todas somos mulheres, normalmente em gabinete, além de atender crianças, também atendo mulheres, e cada uma tem a sua individualidade, e acho que é isso que torna muito esta área única, é a individualidade, não existirem protocolos certos para estar e tratar da pessoa, e a forma como, pronto, enquanto mulher também tenho alguma empatia para com estas situações. É uma área que gosto muito. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui na nossa rubrica Saúde à Conversa by Clínica 18, com o apoio da Clínica 18. Voltamos a encontrar-nos na próxima edição. Da Clínica Clube 18. Cuidar de si faz parte do nosso compromisso.